E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita aquele qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciarmos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ou ao presente não parecer de gozo no presente, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós entendemos que a caminhada com Cristo, assim como o autor aos Hebreus colocou, é uma carreira que nós temos proposto, em nossos caminhos. E nós podemos ter uma certeza absoluta: essa carreira difícil, complicada, Jesus não nos iludiu. Ele disse que seria difícil, ele disse que nós passaríamos sim por tribulações, mas que o nosso ânimo deveria estar ativo, porque ele venceu. Ele também diz que ele não veio trazer paz, mas sim uma espada, ou seja, se houvesse de nós executarmos divisões para ter uma fé verdadeira, isso seria ser possível. E ele, quando chama os discípulos para seguir, ele diz: olha, tem uma cruz, tem que tomar essa cruz. É interessante que ele anda com as multidões curando, efetuando milagres, mas quando chega na parte de seguir, com o custo do discipulado, muitos abandonam, mostrando de fato que é isso. O evangelho é complicado, as lutas vêm. Então, nesta carreira que está proposta, quando nós estamos trilhando esse caminho que quando nós aceitamos esse caminho, nós travamos uma guerra, nós declaramos uma guerra contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo. Então, logicamente, automaticamente, nós vamos travar diversidades, vamos travar circunstâncias na nossa carreira. E para isso, para nós seguirmos em frente, nós precisamos nos fortalecer, precisamos estar fortalecidos, E no capítulo 11 nós analisamos todo ele, é um capítulo maravilhoso, onde o autor dos Hebreus ele faz uma seleção dos heróis da fé, todos os homens valentes, todos os homens piedosos, também mulheres também, que venceram as provações, que foram fiéis neste mundo. E ele dá aqui o seguinte alerta: vocês estão rodeados de testemunhas, esses são os exemplos de vocês. Ele está se dirigindo a irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, mas as tribulações, as tentações eram tantas, a tentação da apostasia era tanta, que eles estavam considerando voltar novamente para o judaísmo, retroceder na fé. Então, o autor dos Hebreus, no capítulo 12, após no capítulo anterior, ele traz bastante exemplos de homens e mulheres que foram fiéis. Ele fala: nós estamos rodeados dessa nuvem, nós temos muitos exemplos para nós seguirmos essa carreira que nos está proposta. Após ele mostrar exemplos que já existiram, ele mostra aqui os seguintes detalhes desta corrida. Não apenas os detalhes,
mas também orientações de como prosseguir nessa caminhada. Ele fala que nós devemos deixar todo embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia. Isso aqui é uma orientação, não que a nossa carreira vai ter mais conforto, mas quando nós deixamos os embaraços, os pecados que nos rodeia, nós vamos ter mais eficácia na nossa perseverança, nós vamos ter mais eficácia na nossa convicção. Então, imagine comigo, ele faz aqui uma ilustração de uma carreira, possivelmente em relação a alguma corrida que existia. Então, vamos imaginar, né? Como seria desconfortável correr com uma mochila pesada nas costas? Ou como imagina correr segurando numa mão e na outra mão duas malas pesadas? Isso traria desconforto. E quando nós estamos diante de um alvo, que nós entendemos uma coroa incorruptível, como aprendemos no sábado retrasado na mensagem espiritiva, nós estamos atrás dessa coroa. Analisando essa coroa, a busca dela é um caminho difícil, é um caminho tortuoso. Então, nós analisamos então que tendo embaraços e havendo pecado, nós não teremos eficácia nessa carreira. Nós não teremos também confiança, porque tendo tudo isso, segurança eficaz e segurança genuína nós teremos, a não ser que nós estejamos não vigilantes, a não ser que nós estivemos cegos para não analisar essas coisas. Então, como que eu devo carregar, como que eu devo correr nessa carreira que está proposta? Aqui por Deus, então, deixando claro, existe um embaraço, existe um pecado que nós temos que eliminar para prosseguir com confiança, para prosseguir com paciência. Então, nós devemos analisar a nossa vida pela palavra do Senhor. Eu devo avaliar tudo que envolve as minhas emoções, sentimentos, tudo aquilo que eu faço, pois a melhor análise e a análise mais segura que nós podemos ter na nossa vida é pela palavra do Senhor. E é interessante não, é triste, porque nós estamos num tempo onde o pragmatismo tem tomado muitas pessoas, onde elas buscam questões alternativas para seguir em frente, questões secundárias, terciárias para seguir em frente, e não analisam a sua vida como um pecador carente da graça de Deus. Então, primeira orientação é essa: vocês têm exemplos na antiga aliança, vocês estão numa corrida, vocês precisam deixar o embaraço, vocês precisam deixar o pecado, correr com paciência. Então, após ele citar no versículo 1 exemplos na antiga aliança, ele cita o Senhor Jesus, o maior exemplo de fé, o maior exemplo de submissão, o maior exemplo de obediência. Jesus Cristo, quando estava lá no jardim do Getsemane, ele estava com a sua alma angustiada, porque ele beberia o cálice do Senhor, ele receberia toda a ira de Deus. Mas, conforme o apóstolo Paulo disse, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, no versículo 1 ele trouxe exemplos da antiga aliança, e no versículo 2 ele dá o maior exemplo do Senhor Jesus, o maior exemplo de submissão, o melhor exemplo de persistência. Ele fala para nós olhando para Jesus nessa carreira, e é o autor e o consumador da fé. No original, esses dois termos, autor e consumador, o autor quer dizer ele é o pioneiro da fé, ele é o líder da fé, e também o consumador significa ele é o aperfeiçoador da fé, ou seja, ele que lidera a nossa vida, a nossa carreira, e ele que aperfeiçoa também. Então, na medida que eu vou trilhando, caminhando, o meu alvo de aperfeiçoamento, onde eu devo ir, onde eu devo chegar, eu tenho que ir no Senhor Jesus, porque Ele é o meu líder. A ideia aqui é de um corredor que tem um treinador. Um corredor que tem um treinador, ele vai pedir orientações, ele vai pedir dicas para o treinador. Me ajuda, como é que eu faço isso? É a mesma coisa que o autor Hebreus diz: olha, na carreira tem que olhar para Jesus. Ele é o teu líder, e é Ele que aperfeiçoa você na sua carreira, na sua vida, né? E também
mostrando o que Jesus, eu falei aqui que Jesus é o maior exemplo de fé, de persistência, de obediência, de submissão. Porque o autor ele continua explicando o qual, pelo gozo que estava proposto, o Senhor Jesus ele encontrava alegria no seu chamado. Ele encontrava de alguma forma total regozijo no seu chamado, mesmo no processo de Getsemane, não só do Getsemane, mas todo o processo que ele passou de contradição, como diz aqui, como afronta, foi maltratado, tudo isso, Jesus ele encontrava uma alegria mesmo nos pesares da vida, mesmo nos pesares da caminhada. Ele continua, era um gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta e se assentou à destra do trono de Deus, ou seja, ele suportou a cruz, ele suportou os dilemas, ele suportou ao Calvário, as afrontas, ele desprezou e lá no final ele foi honrado e hoje ele está sendo na destra do trono de Deus. Então vale a pena essa carreira, mesmo que seja difícil, vale a pena. E o autor do apóstolo Paulo, ele diz, após o texto que foi obediente até a morte de cruz, né? E ele continua dizendo que Deus deu para ele um nome que é acima de todo nome, e todos ele se confessará diante dele, ou seja, todo esforço que nós temos aqui naquele dia terá um resultado. Pensamos bem, já estamos numa posição até considerável, porque o apóstolo Paulo disse que nós estamos nas regiões celestiais, né? Nós já somos separados já do Senhor, então é mais um motivo de nós continuarmos nessa caminhada. E por tais dificuldades, tais dilemas que eles estavam passando, eles estavam com vontade de voltar, porque era demais. Mas aqui ele mostra o maior exemplo, o líder da fé deles. Olha, o teu líder passou por isso, e além disso, ele é o melhor que pode te ajudar, porque ele é o aperfeiçoador. E na mesma carta, ele diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque assim como nós, ele também em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, todas as tentações, todas as afrontas que você pode sentir, que você possa ver na sua vida por ser crente, olha, Jesus já passou, ele sabe, ele te entende, e por isso mesmo ele consegue te aperfeiçoar, ele consegue te liderar com eficácia. No verso 13 ele continua dando essa ênfase: considerem aquele, reflitem, todas as vezes que vocês passarem por dificuldades, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Todo momento de dificuldade, de adversidade, pense: poxa, Jesus também passou por isso, ele foi fiel, Jesus também passou por isso, eu mereço porque eu sou pecador. Tais dificuldades que acontecem na minha vida, eu mereço mesmo porque eu sou falho. Mas agora ele não tinha pecado algum e sofreu. Ele não tinha erro algum e sofreu. Apesar disso, considerem, reflitam, no momento de dificuldades, pense: ele suportou toda a contradição, tudo que pudesse trazer a ele uma volta para trás, uma abortasse na sua chamada, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, o testemunho de Jesus, a biografia, né? A biografia de Jesus é nosso maior fortalecimento. Quando eu analiso os evangelhos, quando eu vejo Jesus sendo persistente ali, sendo persistente lá, sofrendo afronta ali, ensinando, passando por tais dificuldades, isso me traz um consolo imenso. Isso nos deve trazer um consolo imenso, o testemunho de Jesus. E ele deixa claro também que às vezes as lutas são correções, né? No verso 4 ele diz assim: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e vocês já se esqueceram da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Quando nós concordamos que quando nós estamos nessa caminhada, nós podemos errar, nós vamos errar, nós somos falhos. Então a nossa carreira não vai ser perfeita, a nossa carreira não vai ser eficaz plenamente. Não conseguimos chegar a essa plenitude, mas por isso mesmo nós precisamos da correção. Então, as lutas que passamos, tribulações que passamos, nem sempre é consequência de pecado,
mas às vezes é o próprio Senhor nos corrigindo, para nós nos alinharmos em nossa carreira. É o Senhor colocando provas para nós amadurecermos. Por isso que Tiago ele fala que quando nós passamos por tribulações, nós temos que nos sentir alegres. Porque a tribulação ali, ela tem que ter o seu fim. Ela precisa ter o seu fim. Ela não pode parar no caminho, porque essa tribulação, a fim de amadurecimento, ela tem que te amadurecer. Então aqui o autor dos Hebreus, olha, não despreze a correção. Ele está dizendo que a tribulação que os irmãos estavam passando também era de correção do Senhor para prosseguir na caminhada. Então ele diz: não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. A repreensão do Senhor quer dizer amor, quer dizer que ele deseja que nós trilhemos de uma maneira correta. No verso 6, o autor diz isso com mais exatidão: porque o Senhor corrige a quem o ama e açoita a qualquer que recebe o Filho. Se hoje o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele parar de nos exortar, é motivo de nós ficarmos preocupados, porque o texto diz que Ele ama, Ele corrige quem Ele ama. Mas se em algum momento Ele parar de nos corrigir, de nos mostrar o caminho, de nos iluminar pela Sua palavra, o que nós devemos fazer ou não, é um sinal de que Ele não nos ama mais. Então o motivo dele nos corrigir é por causa do seu amor. Porque se Ele não nos amasse, Ele não iria nos corrigir. Ele não ia falar: faça isso, faça aquilo. Ele não iria. Que preocupação Ele teria? Que fardo Ele teria em se preocupar com alguém que Ele não ama? Então Ele continua dizendo: se suportais a correção do Senhor, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então ele deixa falar: olha, se vocês estão achando que na caminhada de vocês somente tentações malignas, então não está havendo disciplina do Senhor. Então se vocês estão aí sem a disciplina, então vocês não são filhos dele. Então Ele não ama vocês. Se vocês não estão passando por um momento de disciplina para vocês amadurecerem. Mas todos são feitos participantes. Então, bastardos e não filhos, vocês são filhos, vocês precisam de correção para amadurecer, para se fortalecer nessa carreira que está proposta. E ele aqui dá um exemplo paralelo entre o contraste do ensino humano e o ensino divino. Ele faz eles refletirem a ideia. Olha, além do que tivemos nossos pais segundo a carne nos corrigindo. Olha, eu tive meu pai, eu tive minha mãe, a gente teve os nossos pais carnais, os nossos pais humanos, os nossos pais que tinham falha, os nossos pais que corrigiam a gente. E a gente respeitava eles, a gente respeita eles. E então nós não devemos nos sujeitar muito mais ao Pai dos pais, ao Pai dos Espíritos, como diz o texto, para vivermos. Se nós obedecemos o nosso Pai, se nós obedecemos a nossa mãe, se nós temos um olhar bastante submisso: tá bom, pai, tá bom, mãe. Então, por que ter uma forma diferente de receber a correção do Senhor? Que é o Pai dos pais, que é o Pai soberano, que é o Pai que me deu o fôlego de vida. Por que então que o meu recebimento de correção tem que ser diferente? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, os corrigiam como bem lhes parecia, ou seja, nem sempre havia uma perfeição na correção, sabe? É como eles bem achavam, como bem lhes parecia para eles o ideal. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, talvez na nossa caminhada pessoal, vida normal humana, talvez nós não ouvimos excelentes conselhos às vezes, talvez ouvimos conselhos ruins, talvez ouvimos conselhos maus, mas nós temos um Deus que nunca erra em seus conselhos. Nós temos um Deus que nunca erra em seus castigos. Então
Não importa a maneira que talvez você foi criado, a maneira que você vive, talvez você escuta coisas erradas, coisas que são obsoletas, você ouve, mas o Senhor está aqui e Ele dá a melhor correção para nossas vidas. Por quê? Porque Ele deseja o nosso proveito para sermos participantes da sua santidade. Já que Ele deseja nos modelar segundo o seu caráter. Já que Ele deseja nos modelar segundo os seus princípios. Isso é amor, isso é uma determinação de alguém que nos ama. E na recepção da correção? Às vezes, como diz aqui, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. A questão que foi contada aqui, eu não vou lembrar bem como foi exatamente, mas onde é cantado que, desculpa se eu não for certeiro, mas canta que eu não sei porque o Senhor não me respondeu, né? É uma dúvida que fica na nossa cabeça, por que Deus não me respondeu, né? Mas também como foi respondido muito bem, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então é a mesma maneira, olha, de início não vai parecer de gozo quando vocês forem corrigidos. Não vai parecer quando vocês forem ali corrigidos, quando vocês forem castigados, açoitados, vai vir a correção do Senhor do início, não vai parecer bom. Não vai parecer. Nós aprendemos que a vontade de Deus para nossas vidas, né, ela é boa, perfeita e agradável, mas às vezes a correção do Senhor, que é da sua vontade, não vai parecer boa, não vai parecer agradável e nem perfeita. Essa vai existir em nossas vidas esse tipo de raciocínio. Então, de início, no tempo presente, quando chegar a hora da correção, não vai parecer gozo, vai ser doloroso, vai ser triste às vezes, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Então, olha, vocês vão ser exortados. No início vai parecer duro, mas analisem toda a caminhada, analisem o fim dela, o quanto que vocês amadureceram, o que vocês aprenderam, perceberam que a dificuldade não precisou passar para vocês aprenderem alguma coisa. Vocês perceberam que mesmo sendo difícil a caminhada, vocês mesmo assim vocês tiveram um avanço. É isso que a correção do Senhor ela faz, ela nos modela a fim de nós conseguirmos passar por todas as adversidades dessa carreira. Tudo mesmo, porque isso é o exercício que Deus deseja de nós. É nós exercitarmos a correção e receber essa correção de bom grado com esforço, mesmo que seja difícil para a nossa carne. Então, meus irmãos, eu gostaria de finalizar. Se algum irmão está nessa situação, vamos ler o verso 12 e o verso 3, aqueles irmãos que já quiserem se colocar de pé, vamos ler. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, meus irmãos, vamos orar. Se você, por algum momento, está passando por dificuldades nessa carreira que está proposta, lembre, primeiramente, o Senhor Jesus também passou por uma carreira. Ele é o melhor exemplo para nos ajudar. E quando vir a correção, é porque o Senhor nos ama. Se o Senhor te corrige, é devido ao seu amor. Pode ser difícil, mas lá na frente nós vamos ver o resultado pacífico de amadurecimento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Ó Deus querido, o que seria de nós, Senhor, se não fosse a sua correção, Pai? O que seria de nós se não fosse o seu amor, Senhor? Em diversos momentos, Senhor, quando nós analisamos nossas vidas, Senhor, nós sabemos que nós só estamos aqui, Senhor, porque em tal situação o Senhor nos ajudou, Senhor. E nós sabemos que talvez alguma coisa deu errado no passado, porque nós não demos crédito, Senhor, ao teu aconselhamento, Senhor. Mas em nome de Jesus, nos dê um coração sábio para te ouvir, Senhor. Um coração sábio para te obedecer, Senhor. Um coração que possa refletir o seu Filho, Senhor. O seu Filho que foi valente, obediente, Senhor, em todos os passos para fazer a sua vontade.
E assim como Ele, Senhor, nós venhamos ser obedientes, Pai amado. Nós venhamos ser zelosos na caminhada. Ó Senhor, e se algum irmão aqui está cansado, triste, o Senhor é o Deus que fortalece, é o Senhor que modela, é o Senhor que ajuda, é o Senhor que nos libera, é o Senhor que nos aperfeiçoa, que nos fortalece nessa caminhada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço, amém. Glória a Deus. Vamos para tomar licença por um instante, estar dando os anúncios. Estava meditando na semana passada, nós tivemos aqui, acho que foi na semana passada, a finalização do trecho 1 Coríntios, capítulo 8 ao 10, né? E após Paulo, ele tem ensinado aos coríntios algo a respeito da maneira diferente como cada um enxerga coisas que elas são moralmente neutras dentro da igreja, né? Mas alertando eles que havia situações em que mesmo aquilo que eles achavam que tinham muito conhecimento, muita força, estavam preparados, na verdade não estavam, e Paulo alertou eles para isso, aonde havia ali um risco real de eles estarem pecando, inclusive acarretando uma comunhão com demônios, né? Paulo diz que isso era uma forma de eles estarem também causando ciúmes a Deus. Ele diz assim: por acaso vocês querem causar o zelo do Senhor, o ciúme do Senhor? Vocês acham que são mais fortes do que Deus? Quando nós resistimos à correção do Senhor, né, que Ele vem sobre as nossas vidas, nós nos colocamos nessa posição também, irmãos. Se o Senhor tem falado, cuidado, né? Você, eu, somos mais fortes que o Senhor, temos que ter esse cuidado também. Então, nós queremos dar os anúncios. Amanhã temos culto ali na Igreja Matriz, às 18h30, para toda a igreja. Também na segunda-feira teremos aqui Escola Bíblica, a Escola dos Pré-Adolescentes. Vamos continuar com o discipulado para os pré-adolescentes ali. Eu vou ser o professor dessa vez ali. E aqui aqui nós vamos ter então o estudo da lição da escola bíblica. Eu esqueci de pegar quem será o professor, mas eu vou procurar mandar ali no grupo da igreja para os irmãos saberem, né? Mas o importante é que haverá aula aqui da escola bíblica dos adultos, né? Um período de oração das 8 às 8h30, e depois então a lição da escola bíblica para toda a igreja. Agora estamos na parte que estamos falando do Espírito Santo. Nós falamos sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo, os fundamentos da igreja, se não me engano. Então agora falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, venham, não percam nenhuma lição, porque as lições estão todas encadeadas, né? Você começa numa, o que você vai ver na outra, você precisa ter um embasamento da lição anterior. Então participe, irmãos. Não negligencie a escola bíblica. Culto, se tem um dos cultos que é mais importante, né? É o de oração e ensino para nós nos fortalecermos no Senhor. Amém? Vamos colocar em pé então. Eu deixo a presença de cada um dos irmãos, especialmente com o João. Acabei não fazendo a saudação dos visitantes, né? O irmão João está conosco ali da congregação de Sumaré. Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento que tivemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, com total liberdade, Senhor, de louvar o Teu nome, orar, interceder, suplicar, Senhor, uns pelos outros, Senhor, também pela Tua palavra, Senhor, nos lembrando, Senhor, como o Senhor é um Pai amoroso em todos os aspectos, Senhor, inclusive, Senhor, não permitindo que nós continuemos por um caminho de erro, de engano, Senhor, que vai nos levar para o pecado, para a separação eterna de Ti, Senhor. Mas, Senhor, obrigado, só te pedimos que tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós venhamos a ter um coração obediente, que não sejamos rebeldes à Tua palavra, Senhor, mas que venhamos a nos submeter a Ti. A Tua palavra ela nos orienta, Senhor, que nós venhamos a ser sujeitos a Ti, resistindo ao diabo, e assim teremos a vitória, Ele fugirá de nós, Senhor. Nos dá um coração obediente, Senhor, à Tua voz. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, me despeça no Teu nome agora, acompanhando a cada um dos Teus servos até os seus lares.
protegendo de todo perigo, de todo mal, por onde quer que andarem, Senhor. Que tenham um resto de final de semana igualmente abençoado, Senhor. Que sejamos sóbrios, vigilantes, Senhor. E que tenhamos uma semana de trabalho também abençoado na Tua presença. Passa, Senhor, desfazendo toda a cilada e armadilha do inimigo, Senhor. E que nós possamos ser exemplo e bênção por onde quer que nós andarmos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos despedidos.